Resiliência é uma propriedade física. Estudei muito isso quando fiz engenharia aeronáutica. Tem uma das nossas manobras, existem manobras que, não sei se você sabe disso, que enrugam a asa da aeronave, né, o bordo, enfim, a asa da aeronave. Então, quando você, por exemplo, você faz um mergulho para ganhar, logicamente, velocidade, e você gira um loop. Você já girou looping em... Poxa, que bom quando fica assim essa luz assim, que eu consigo olhar para vocês, assim está melhor. Quando gira o looping, as asas da aeronave, elas ficam enrugadas. Então você olha para o lado assim, a impressão que você tem é que ela vai ficar deformada e não vai voltar mais aquela estrutura que existia antes de voltar mais ao lugar. Mas na verdade, a resiliência é justamente a capacidade que você tem de receber pressão, de receber um trauma, de receber um machucado e voltar ao normal. Em psicologia, resiliência é a mesma coisa. É a capacidade que a gente tem de sofrer um dano emocional, de receber um dano físico, de receber um trauma, de passar por um período difícil e ainda assim você se manter equilibrado. É isso que eu vou falar. Vou falar sobre resiliência dentro da sexualidade. E eu pedi para Deus assim, muito cuidado. Estou tratando aqui com jovens. A maioria de vocês não é sexualmente ativo, e eu espero que isso permaneça até que o dia que vocês forem para o altar. Eu vou pedir para o time aí enfim, o time da multimídia que se aquete um pouquinho, que eu não queria nenhuma distração. Eu vou tratar de algo assim, muito santo, e eu queria que vocês prestassem atenção, porque na maioria dos atendimentos que eu faço, voltados para aconselhamento familiar, eles estão experimentados na arte de auto-sabotar a sua própria vida, inclusive a vida sexual. Esse é um assunto que foi proibido, era um termo que era proibido dentro das igrejas durante muitos anos. Eu sempre preguei sobre isso, nunca tive dificuldade com isso, porque quem inventou o sexo foi Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso. Primeira aliança que existe na Bíblia, a primeira aliança, antes de qualquer aliança, há uma aliança celebrada dentro da sexualidade. Então, se você pegar Gênesis capítulo 2, o finalzinho dele, a partir do verso 24, Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, a partir do verso 24, você vai ver lá, então, o homem deixará pai e mãe, unir-se-á à mulher, e a partir desse momento, eles serão uma só pessoa, uma só carne. Hoje nós estamos mergulhados, a gente vê um mergulho social, cultural, dentro de uma sexualidade desprovida do conselho de Deus, e como isso machuca as pessoas. Como o sexo, ele é poderoso, ele faz de duas pessoas uma só pessoa, e há um ânimo, há um desafio que começa desde cedo. Hoje eu estou tratando de filhos, olha o que eu vou dizer para vocês, hein? Hoje eu estou tratando de filhos que estão experimentando troca de nudes desde os 11 anos de idade. E tem gente que fala, pastor, isso não é problema, isso não traz nenhuma consequência. Quando Jesus fala sobre atirar pérolas aos porcos, a maneira como a igreja se omitiu quando o assunto é sexualidade, foi tão grave que o que aconteceu? O mundo veio tentar ensinar sexo para os nossos filhos, e pior do que isso, para os próprios crentes. Qual é o resultado de uma cultura mergulhada dentro da sexualidade? O divórcio no fall, o divórcio sem culpa, uma cultura que todo mundo tem relação sexual e transa com todo mundo, e quanto mais melhor, e casais sem preparação emocional, entrando numa vida sexual simplesmente abarrotado de tragédias. Eu preciso falar a verdade em amor com vocês. Há de fato há um incentivo para que, assim que o adolescente, o pré-adolescente, na verdade, é uma experiência que todos nós passamos,
ele se encontra dentro das faculdades, dentro dos colégios, dentro dos cursinhos, há um incentivo, não só dentro da literatura, mas especialmente hoje, ninguém mais lê livro, difícil ver alguém que lê livro, a pessoa passa mais tempo na internet, no Instagram, e numa rede social, do que de cara no livro. Nós estamos levantando uma geração que não sabe ler, não sabe escrever. É impressionante a qualidade do português da geração que vem depois de nós. Impressionante. Povo que não consegue colocar o verbo no infinitivo, povo que usa o gerundismo como se fosse algo natural. Assim, eu fico impressionado como é que tem gente ali que passa em vestibular. Mas o assunto de hoje não é esse.